Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como o anunciei, se é que não crestes em vão. Antes de tudo, vos entreguei aquilo que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nos reunimos aqui, Senhor, neste lugar, como corpo do Teu Filho, como igreja que, assim como Paulo chamou os coríntios, somos chamados a nos santificarmos em Ti, somos eleitos em Ti. Te damos glória, Senhor, louvamos o Teu nome por isso, pela Tua grandeza, pela Tua benevolência para conosco, de nos ter chamado do pecado, da morte certa, para comparecermos diante da Tua presença. Senhor, nesse momento estamos contemplando a Tua palavra. Pedimos, Pai, sê misericordioso para conosco. Não nos deixe sair daqui com os nossos olhos fechados para a realidade da Tua palavra, da ressurreição do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a colocar isso dentro do nosso coração de forma viva, prática, e que possamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito, Pai. Fala, Senhor, através deste servo ao Teu povo. Tem misericórdia de mim, Senhor, indigno que sou. E alimenta, Senhor, aqueles que o Senhor elegeu para viver contigo na eternidade. Em nome de Cristo, o nosso Senhor, morto e ressurreto, triunfante, é que nós oramos. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Eu quero começar essa mensagem recomendando para os irmãos um livro e um filme, porque ele trata basicamente do tema que nós vamos mexer aqui hoje e é extremamente significativo, e eu vou dar um alerta de spoiler aqui para os irmãos. Um jornalista chamado Lee Strobel, é vivo até hoje. Ele escreveu um livro que se chama Em Defesa de Cristo. Ele é vendido tanto físico quanto versão eletrônica, na Amazon deve ter, e recomendo que leiam, porque realmente é transformador. Esse homem era um jornalista investigativo nos Estados Unidos. Aqueles que correm atrás de informação com a polícia, às vezes até colaboram e muitas vezes atrapalham nas investigações, querem estar à frente da polícia em muitos casos, e desenvolvem mesmo técnicas de investigação. E esse homem, Lee Strobel, era assim e era muito competente no que fazia. Ele trabalhava já há muitos anos nessa área, tinha experiência larga, só que ele tinha uma particularidade, era cético, extremamente cético, ateu, não acreditava em nada, zombava da fé dos outros. E o Senhor resolveu mexer com ele, porque converteu a esposa dele. A esposa dele foi atraída pela palavra do Evangelho, se rendeu aos pés de Cristo, e isso gerou uma raiva imensa naquele homem. Ele ficou ultrajado. Como é que a minha esposa vai fazer essa desfeita comigo? Eu que não acredito em nada, ela vai se meter com esse povo, com esses crentes. E ele empreende uma jornada para destruir a fé da esposa dele.
Ele queria provar para ela que o cristianismo era uma farsa, que aquilo ali era um bando de lendas e que ela não tinha nada que fazer ali dentro. O filme conta um pouco da história, mas sempre perde um pouquinho. O livro é mais completo. Mas o interessante é que um amigo dele, de jornalismo, virou para ele e falou o seguinte: você quer acabar com a fé da sua esposa? A base do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. Se você conseguir provar para ela que a ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu, todo o cristianismo cai por terra. E realmente é isso. Nós vamos ver aqui que realmente, sem a ressurreição de Cristo, nós estamos absolutamente enganados sobre tudo. E ele resolve percorrer o país inteiro. Ele vai atrás de especialistas bíblicos, vai atrás de psiquiatras, juízes, especialista forense para analisar a morte de Cristo e uma série de outras pessoas. Ele cruza o país inteiro de um lado para o outro para tentar mostrar que a ressurreição de Cristo foi uma farsa. Não vou contar o final, espero que vocês leiam, espero que vocês assistam o filme, porque realmente é uma jornada muito, muito interessante. E por que isso? Porque o mundo em que nós vivemos hoje, embora se diga muito iluminado, muito sábio, muito cético, também tem muito de superstição. É muito comum, especialmente tanto no Brasil quanto em Portugal, bate na madeira, não passar debaixo de escada, e o gato preto, e vai a bruxa. E infelizmente nós temos uma estatística assustadora de pessoas que buscam feitiçaria, tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu me espantei quando eu fiquei sabendo sobre isso em Portugal, não imaginava que era assim, mas é. Nós tendemos muito para o místico, para o sobrenatural. Só que quando nós falamos do sobrenatural por excelência, aí a coisa muda de figura. Aí nós damos risada, nós dizemos que é fanatismo, que é crendice, que é massa de manobra, né? Que é ilusão do povo, ópio do povo, como dizia Karl Marx com relação ao cristianismo. E o que realmente nos chama? O que realmente é o sobrenatural? E qual é o papel da ressurreição de Jesus Cristo nesse âmbito e nas nossas vidas e no cristianismo? A ideia central da mensagem que eu trouxe para os irmãos hoje, peço que os irmãos guardem no coração, é o seguinte: a ressurreição do Senhor Jesus é o fundamento principal do cristianismo. Só podemos crer que viveremos vida eterna porque Ele venceu a morte e nós viveremos com Ele. A ressurreição do Senhor Jesus é o fundamento principal do cristianismo. Só podemos crer que viveremos vida eterna porque Ele venceu a morte e nós viveremos com Ele. Vamos lá. O apóstolo Paulo, antes de irmos para o texto bíblico mesmo, eu vou dar um pouquinho de contexto, como é que as coisas estavam acontecendo, qual era o universo que nós precisamos entender naquela época para entendermos o que Paulo queria dizer aqui. O apóstolo Paulo tinha fundado a igreja de Corinto mais ou menos 3 ou 4 anos antes de ele escrever essa carta. Vamos contar aí mais ou menos 4 anos. Ele, na jornada dele missionária, se eu não me engano, a segunda viagem missionária dele, ele passou por Corinto, passou por várias cidades, chegou até Corinto, fundou uma igreja ali, seguiu em frente, continuou viajando, voltou a Jerusalém, depois fez a terceira viagem, e num ponto dessa viagem, ele tinha correspondência com a igreja de Corinto. Essa não é a primeira carta, na verdade, pelo que podemos entender pelo texto, é a segunda carta, mas a primeira carta se perdeu, não chegamos a ter. E a questão é que ele recebe a visita de uma família de uma crente da igreja de Corinto chamada Cloé. E essa família traz para ele uma carta dos coríntios com dúvidas, com notícias, e muito provavelmente dentro dessa carta, além de várias outras questões que estavam discutidas ali, havia a questão da ressurreição dos mortos. E a carta que Paulo escreve e manda provavelmente de volta pela própria Cloé, pelos familiares de Cloé, é essa que nós estamos a ler agora. Com comentários, com repreensões, com elogios, com respostas de Paulo
para o povo de Corinto. E nessa carta nós já vimos uma série de problemas que Paulo abordou nos últimos 14 capítulos. Olha, nós tivemos questão de divisão na igreja, partidarismo, tivemos pecado não corrigido, imoralidade dentro da igreja que os membros da igreja simplesmente faziam que não viam, dúvidas sobre casamento, divórcio, adultério, celibato, papel das mulheres da igreja, estava tudo desordenado, desordem no culto e na ceia do Senhor, os dons espirituais, quem tinha, quem não tinha, qual era o uso, o que isso servia para fazer divisão ou união dentro da igreja. E Paulo foi repreendendo, foi admoestando em diversos aspectos, em vários outros aspectos, que nos faz entender o seguinte: a igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de problemas. Eram muitas as questões que precisavam ser corrigidas na igreja de Corinto. Eu acho que mais sério do que isso, mais sério do que o caso da igreja de Corinto, só o caso da igreja das igrejas da Galácia. A carta aos Gálatas, realmente, Paulo chega mesmo para repreender e repreender pesado. Mas aqui tem uma questão que faz essa carta ser diferente da carta para os crentes da Galácia, que é o seguinte: nós temos 2 pontos aqui que nos fazem pensar o que é que realmente estava acontecendo naquela igreja. Porque embora eles estivessem com tantos problemas de pecado, de desordem, de confusão, de divisão dentro da igreja, se nós olharmos os primeiros versículos dessa carta, diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, Paulo trata a igreja de Corinto como uma igreja de gente santa, santificada, chamada para ser santa, membro de um corpo gigantesco com outras igrejas. Ou seja, mesmo com todos esses problemas, eles ainda estavam dentro do que Paulo chamava de igreja de Deus. Se perceberem, logo depois dessa carta vem a carta aos Gálatas, e Paulo não gasta nem 2 palavras para fazer com os Gálatas o mesmo que fez com os coríntios. Os santos da igreja da Galácia, não tem isso. Muito pelo contrário, quando ele vai fazer a saudação, ele já chega com a chibata na mão, porque uma série de questões muito mais complicadas estava a ser tratada na carta aos Gálatas, e Paulo não gasta praticamente tempo nenhum em cumprimentos aos Gálatas. Olha, Paulo, isso eu vou ler agora os primeiros versos da carta aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Já começou corrigindo a história. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, ponto. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e tal e tal. Mas ele não tece um elogio sequer à igreja da Galácia. E aqui ele chama a igreja de Corinto de igreja santa, igreja de Deus que está em Corinto. E uma outra parte que nós acabamos de ler, na verdade, no capítulo 15, o verso 1, diz o seguinte: desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. Mas não tinha divisão, adultério, problemas no culto, na ordem, as mulheres e falastrice dentro da igreja, e uma série de problemas. Como é que eles permanecem no evangelho? Isso nós vamos olhar um bocadinho aqui também. Por que isso? O que é esse receber, esse permanecer no evangelho, e em que a igreja de Corinto era diferente da igreja, por exemplo, da Galácia? Nós chegamos aqui nesse capítulo 15, primeiro, no maior capítulo da carta. É claro que naquela época Paulo não dividiu os versículos, mas comparativamente, em termos de tamanho, é o maior capítulo. E depois, quando foi feita a divisão, o capítulo 15 de 1 Coríntios tem 58 versículos. Nenhum capítulo da carta aos Coríntios é tão grande. Na Bíblia, já falei aqui isso mais de uma vez, na Bíblia, repetição quer dizer importância. Quanto mais um assunto é abordado,
na Bíblia, quanto mais ele é repetido, mais importante ele é. Não é à toa que Jesus, quando queria chamar a atenção dos discípulos, ele falava: em verdade vos digo, amém, amém. Essa era a palavra que ele usava. Quando, na visão de Isaías, os anjos cantavam ao redor do Senhor: santo, santo, santo é o Eterno dos Exércitos. Paulo mesmo, na carta aos Gálatas, fala 2 vezes que ainda que um anjo aparecesse diante daquela igreja, pregando um evangelho diferente, seria maldito. E fala outra vez. Então, assim, repetição, gastar tempo com um assunto é sinal de importância. Então, aqui nós estamos diante do assunto que Paulo considerou mais importante na carta inteira. Por quê? Porque fala do fundamento da crença cristã. As dúvidas que os coríntios tinham sobre a ressurreição dos mortos afetavam diretamente a possibilidade e a realidade, na verdade, da ressurreição de Jesus Cristo. Algumas pessoas dentro da igreja de Corinto estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Pode parecer uma coisa muito simples dizer isso, mas na verdade não é, porque as implicações que isso tem do fundamento da doutrina cristã é muito sério. Se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Se a ressurreição não existe. E se Jesus não ressuscitou, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, nós estamos condenados todos à morte. Os nossos pecados não foram pagos diante do Senhor. E nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. 2 prováveis fontes podiam ser a responsável por essa inserção de assunto, dessa dúvida com relação à ressurreição. Uma, podia ser que houvesse saduceus dentro da igreja de Corinto que tinham se convertido ao cristianismo, mas mantinham a crença materialista que tinham antes de se converter. Não sei se os irmãos se lembram, havia 2 grupos muito importantes dentro do judaísmo naquela época, como se fossem 2 partidos, 2 denominações, ou quase isso, não diria denominações, mas 2 grupos muito fortes. O primeiro deles era o grupo dos fariseus. Paulo vinha de uma linhagem de fariseus. Eram os mestres da lei, eram aqueles que conheciam profundamente a Bíblia, eram normalmente os chefes das sinagogas, aqueles que ensinavam o povo e que eram tidos assim como que num patamar de santidade. Fariseu significa separado do mundo que estava corrompido naquela época pela influência de Roma e uma série de outras questões. Esse era o fariseu. O saduceu era um outro partido que pode até dizer que é partido mesmo, por quê? Porque naquela época religião e política se misturavam muito. Então é um partido mesmo dentro do judaísmo, que ele tinha muita influência no governo dos assuntos de governo naquela época. Eram chefes, eram muito relacionados com o governo de Roma, eram muito interessados nos assuntos de Roma e eles tinham uma questão muito particular. Eles eram extremamente materialistas. Para eles não existia mundo espiritual. Não existiam anjos, não existiam espíritos, não existia ressurreição, e tudo aquilo que nós podíamos pensar em termos de bênção de Deus, eram bênçãos de Deus nessa terra. Opa, isso me soa familiar com algumas doutrinas que nós escutamos hoje em dia por aí. Se existe alguma bênção para nós recebermos, é uma bênção aqui. Uma bênção de saúde, uma bênção de dinheiro, uma bênção de poder, de influência. Meu círculo de influência que Deus mexe na minha vida é o círculo terreno. Algumas linhas de pensamento muito erradas, diga-se de passagem, hoje pregam isso. E eles tinham essa tônica, esse pensamento principal. E a palavra de Deus estava a ser pregada. A igreja estava a crescer muito. E não é de se espantar que saduceus tivessem se convertido ao cristianismo.
Mas da mesma forma como muitas vezes hoje nós vemos pessoas que se convertem ao cristianismo, mas permanecem acreditando em algumas coisas, demoram para se soltar de algumas crenças, os saduceus poderiam estar assim, e poderiam estar influenciando a igreja de Corinto. Essa era a primeira provável fonte de que não havia ressurreição. Os saduceus podiam estar influenciando ali. A segunda, igualmente perigosa, se não mais, era a seita dos gnósticos, ou o início da seita dos gnósticos, que já estava começando a crescer e a influenciar o mundo naquela época. O que é isso? O gnóstico era aquele que acreditava que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, que nem todas as pessoas tinham, que só aqueles que eram espirituais recebiam e que a maioria das pessoas não tinha, mas que era baseado fundamentalmente na noção de que a carne era ruim e o espírito, a alma, eram bons. Então, o corpo era como se fosse uma jaula, no qual a alma estava presa, e assim que a alma conseguia se libertar, era o alvo maior da crença gnóstica. Ou seja, se tudo que a alma quer é se libertar do corpo, como é que vai haver ressurreição da alma voltar para o corpo? Era um contrassenso, era uma loucura na cabeça do gnóstico. E isso ia diretamente contra a doutrina cristã. Só que a influência do gnosticismo estava a crescer muito naquela época, inclusive dentro da igreja. Paulo lida muito com esse assunto na carta aos Colossenses. João lida muito com isso nas 3 cartas que ele escreve, as 3 epístolas de João, mexe muito com isso, tanto que a questão de que Jesus não poderia ter encarnado, o Filho de Deus perfeito, não poderia ter assumido um corpo mortal de carne, porque seria um absurdo, seria Deus se rebaixando e se contaminando com a matéria. A matéria era ruim. Então, o espírito não poderia voltar para a matéria uma vez liberto. Então, essa era a segunda possibilidade de que a doutrina da não ressurreição poderia estar entrando na igreja de Corinto também por aí. E o que nós temos, o que Paulo fala nesse sentido? Aqui, nesses primeiros 11 versos, ele assenta para a igreja de Corinto a realidade da ressurreição de Jesus. Esse é o argumento inicial dele, nesse sentido. Jesus ressuscitou, ponto. Por esse motivos. Até o verso 11. A partir do verso 12, a partir da semana que vem, vocês vão ver, ele começa a argumentar os problemas que vêm do fato de nós não acreditarmos na ressurreição. Primeiramente dos mortos em geral e particularmente na ressurreição de Cristo. Vamos analisar então agora com esses olhos, vamos olhar para esses 11 versículos e ver o que é que nós podemos aprender dos argumentos de Paulo no sentido de defender a realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nos versos 1 e 2, nós temos: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como o anunciei, se é que não crestes em vão. Esses 2 versos abrem o argumento, apresentam o assunto. E o que é o assunto? O evangelho. Mas não é a ressurreição? É a ressurreição. Mas sem ressurreição não há evangelho. E isso nos faz perguntar logo de início o que é que eu entendo por evangelho. O que é evangelho, Eduardo? O evangelho é que todo mundo é evangélico hoje, né? 30% de evangélicos no Brasil e 2% de evangélicos em Portugal. Tá, mas e o que é o evangelho? O evangelho é a Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia, estuda o evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas da morte e ressurreição de Cristo pelos nossos pecados. Isso é evangelho. Então, quando
a doutrina da ressurreição é atacada, às vezes muito sutilmente, às vezes por um argumento muito bem elaborado, por alguém muito iluminado, muito instruído, um sábio, um PhD, um filósofo. O que está sendo atacado, na verdade, é o cristianismo em si. Porque sem ressurreição, digo de novo, não há cristianismo, não há evangelho. O evangelho é a boa nova de que nós estávamos condenados ao inferno e a morte de Cristo nos tira essa condenação e nos dá entrada no reino de Deus. Mas não somente a morte, a ressurreição também tem um papel fundamental nesse processo de resgate do ser humano no plano de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o plano de Deus não estaria completo. Então, quando nós dizemos que não há ressurreição, nós estamos dizendo que o plano de Deus falhou. Ou melhor, às vezes até que não existe plano de Deus coisa nenhuma. E aqui nós precisamos perceber algumas coisas, que nesse sentido de evangelho, Paulo diz o seguinte: o evangelho foi anunciado, Paulo anunciou o evangelho, ou seja, a mensagem chegou até eles, a mensagem foi emitida. Os coríntios receberam o evangelho, não houve defeito na comunicação, eles aprenderam o evangelho como tinha que ser aprendido e eles permaneciam no evangelho. O que é esse permanecer? A doutrina deles estava correta. Todos os problemas que nós vemos nos 14 primeiros capítulos de 1 Coríntios eram problemas, podem reparar, de prática, de organização, de imoralidade, sim, mas, por exemplo, a questão das divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Só que no final das contas, no céu não vai ter bairro dos seguidores de Apolo, nem dos seguidores de Pedro, nem dos seguidores de Paulo. Todo mundo vai para o céu. É triste haver divisões? É. É mal para a igreja? É. Causa escândalo para os de fora? Causa. Mas afeta a base do cristianismo? Não, não afeta. Problemas na hora da ceia. Tem gente que bebia demais na hora da ceia, tinha gente que comia demais na hora da ceia e deixava os outros sem comida, tinha gente que aproveitava o momento da ceia para se destacar, ou seja, fazia mau uso da ceia, inclusive algumas pessoas estavam a morrer por causa disso. Ceia uma vez na semana? Ceia uma vez ao mês? Pão de milho? Pão com fermento? Pão sem fermento? É isso que vai afetar a essência do cristianismo? Não. Então, havia problemas, mas eram problemas de prática. A doutrina deles estava correta. Eles não eram liberais. Eles não estavam a dizer, naquela época, o que se diz hoje, que a Bíblia tem que ser atualizada, porque já não fala o que precisava falar, porque não atende às necessidades de uma sociedade. O liberalismo hoje fala isso, né? E pastores, ou aqueles que se dizem pastores, dizem isso, que a Bíblia precisa ser mais inclusiva, precisa ser mais adaptada, tem que ser atualizada. Esse problema Paulo não tinha em Corinto. Mas a questão da ressurreição surgiu e aí sim passou a ser uma preocupação real para Paulo. Tanto que ele gasta muito tempo, ele escreve muito sobre isso. E o verso 2 fala uma coisa muito interessante. Pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como o anunciei, se é que não crestes em vão. Irmãos, aqui é um texto que muitas vezes é usado por pessoas que falam contra aquilo que nós conhecemos como a doutrina da perseverança dos santos. O que é a doutrina da perseverança dos santos? É a noção bíblica, dita pelo próprio Cristo, de que aqueles que são salvos por Cristo não serão arrancados da mão de Cristo e vão ser levados em perseverança por Deus até o fim. Só que aí algumas pessoas olham para esse texto aqui e falam, então, existem aqueles que creram em vão.
Então eles creram e descreram, se aproximaram e se afastaram, tiveram a salvação e perderam a salvação? Não, não é isso que a Bíblia está a dizer nesse texto, não. Aqui, o que nós podemos entender, especialmente quando nós paramos para olhar a Bíblia a ensinar e explicar a si mesma, comparando o texto com o texto, é o seguinte: Paulo disse que o Evangelho foi transmitido, recebido e preservado dentro daquela igreja, mas havia aqueles que estavam ali crendo em vão. O que é esse crer em vão? Aquele que crê em vão é aquele que teve contato com a verdade, teve os olhos abertos pela verdade, só que desde o início o coração dele não foi verdadeiramente convertido por aquela verdade. Isso é um assunto muito delicado, porque infelizmente causa dissensões, inclusive, dentro da igreja. O apóstolo João fala também sobre isso, aqueles que se afastam, e ele diz que aqueles que se afastam é porque nunca foram nossos. Ou seja, fazendo uma comparação grosseira, um dos exemplos mais vívidos que nós temos nesse sentido é Judas Iscariotes. Caminhou com Jesus, conheceu Jesus de perto, molhou o pão junto na mesma tigela que Jesus, recebeu o poder de Cristo para operar milagres, para expulsar demônios. Lá em Mateus 10, quando Jesus reúne os 12 e dá poder a eles e fala: vão pregar o evangelho, curando, expulsando demônios, Judas estava ali, Judas recebeu o poder, Judas operou milagres em nome de Jesus, mas no final das contas ele mesmo nunca tinha sido convertido. O próprio Jesus chama ele de filho da perdição. Esse é um crer em vão. Mas não creu? Creu, mas os demônios também creem. Não é só crer que faz a diferença. Ter noção da realidade, os demônios têm noção da realidade de Cristo. Eles se rendem ao senhorio de Cristo em julgamento. Jesus aparecia diante de um endemoniado, o endemoniado gritava: o que eu tenho contigo, ó Filho do Altíssimo? Ele era reconhecido e reverenciado pelos demônios. Isso salvou algum demônio? Não. Mas eles creem, estremecem, mas não são convertidos. Esse é o crer em vão. Ele, dentro da igreja de Corinto, e infelizmente no mundo sempre há aqueles que têm noção da Bíblia, conhecem muitas vezes livros inteiros de trás para frente. E me chama muito a atenção o fato de que o maior especialista vivo no livro de Marcos conhece versículo por versículo, em versões, em grego, em correlações uma com os outros. Não vou lembrar do nome dele agora, mas o homem é uma sumidade no livro de Marcos. Ninguém entende mais o livro de Marcos do que aquele homem. Ele é ateu. Ele conhece. Transformou a vida dele? Não. Ele vai para o céu porque conhece o livro de Marcos inteiro? Não. O coração dele não foi transformado por Cristo desde o início. Então esse aqui é o permanecer. Isso é o que Paulo estava a dizer com relação a crer em vão. Aqueles que têm contato com a verdade e depois se afastam dela. Mas é porque desde o início não estavam tocados pelo Espírito Santo no sentido de real conversão. Coração do cristianismo. Agora nós vamos chegar na parte mais bonita e mais transformadora desse texto. Verso 3 e o verso 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui, não digo para fazer, nem digo para não fazer. A gente ainda vai abordar um pouco sobre isso. Mas se nós fôssemos aqui uma igreja de viés pentecostal, eu já tinha escutado medo de glória a Deus aqui dentro. Por quê? Porque isso aqui é o que garante a nossa vida eterna.
Isso aqui é o que garante que o fardo de pecado foi retirado das nossas costas, que nós temos uma vida nova em Cristo e que nada nem ninguém vai arrancar isso de nós e que o nosso passaporte está carimbado com sangue para vivermos eternamente do lado de Jesus Cristo. E Jesus não faz meia obra. Por isso é que, quando nós lemos o verso 1 e 2 e vemos sobre permanecer ou crer em vão, nós temos que entender também por esse lado. Jesus não faz meio trabalho. Jesus olha na criação e vê que tudo era muito bom. Em Isaías 53, ele vê a obra das suas mãos e fica satisfeito. Não tem aquela coisa de, mas eu queria tanto ter salvado o Eduardo, tentei de todas as formas, ele não quis. Poxa, então que Jesus fraquinho é esse? Que minha vontade é mais importante do que a vontade de Jesus Cristo na minha vida. Então, eu estou podendo nessa hora. Né? O soberano da minha vida não é Deus, sou eu, porque eu posso decidir se eu quero ou se eu não quero. Então, percebam que tem implicações muito sérias. Mas eu não vou entrar muito por essa área, porque não é o que o texto está a falar aqui agora. Mas aqui, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esses três elementos são a virada de chave naquilo em que nós cremos sobre a nossa salvação. Porque se eu creio que Jesus morreu para pagar o preço do meu pecado, se eu creio que ele foi sepultado como um processo de completude da morte dele, ele não se escondeu, ele não desmaiou, ele não fez de conta, ele morreu, foi dilacerado, morreu e foi sepultado. E se eu creio que ele ressuscitou para vencer o poder do pecado e da morte sobre a humanidade, para reivindicar o seu povo para si, se eu creio nisso, eu posso tomar ceia uma vez na semana, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. Eu posso dizer que eu gosto do pregador X, do pregador Y. Eu posso achar que a mulher tem que usar véu na igreja ou não tem que usar véu na igreja. Eu posso até ter erros teológicos. Algumas coisas da minha compreensão podem ser fracas. A pessoa não tem que ter uma fé perfeita em todas as doutrinas para ser salva. O ladrão na cruz, ele era calvinista, arminiano, molinista, ou luterano, ou o que o ladrão na cruz era? Não era nada, ele era um arrependido, ele era um salvo em Cristo. Ele não frequentou a escola dominical, ele não fez parte do coral, do grupo de jovens, do grupo missionário, ele não foi batizado, ele não tomou ceia nenhuma vez. E Jesus Cristo olhou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele fez classe batismal? Não fez. Então, é muito delicado nós pararmos para pensar nisso, porque na nossa atitude diária, muitas vezes, nós nos colocamos num patamar de santidade acima dos outros, porque eles acreditam de uma forma diferente de nós e, afinal de contas, a nossa doutrina é a mais linda, é a mais polida, a mais coerente com a Bíblia, e eu vou me colocando acima. E não tem acima no céu. O bairro dos calvinistas não é mais perto da mansão de Cristo do que o bairro dos arminianos. Não tem isso, sabe? É salvo em Cristo? Acredita que Cristo morreu para pagar o preço do teu pecado, foi sepultado e ressuscitou para vencer a morte no teu lugar? O teu lugar está garantido do lado de Cristo. A tua doutrina não precisa ser perfeita. É claro que nós somos chamados à completude, ao crescimento espiritual, a estudarmos, a mergulharmos a nossa vida nas Escrituras. Sim, com certeza. Quando nós descobrimos uma doutrina em que nós estávamos errados e que aparentemente aquela nossa compreensão precisa ser melhorada com relação à Bíblia, nós somos chamados a melhorar? Sim. Mas se eu continuar achando que a ceia só se toma uma vez por mês, porque senão é vulgarizar a ceia, eu deixo de ir para o céu? Não.
Então, cuidado, irmãos, com o orgulho espiritual, de se achar mais santo do que o outro, porque a minha crença é mais bonita, ou é mais bem elaborada, ou é provada por mais pessoas, ou, sabe? A cruz nos rebaixa e nos exalta ao mesmo tempo. É um paradoxo, é uma coisa que não vamos conseguir entender nunca, porque ao mesmo tempo a cruz nos coloca todos no mesmo nível, todos somos pecadores, todos somos condenados ao inferno sem ela, e ao mesmo tempo todos somos elevados a uma posição inimaginável para nós, porque nós somos chamados filhos de Deus. Então, já de início, nós precisamos falar, cuidado com o orgulho cristão. É muito perigoso, é muito insidioso, sabe? Entra devagarinho na nossa vida e acaba que nós começamos a olhar assim, aquele ali acredita assim, tadinho, tem que crescer ainda. Por quê? Porque eu já aprendi mais, e tem eu demais nessa frase, sabe? O coração do cristianismo é entendermos que nós não somos nada sem Ele e não tem quem nos arranque da mão dele uma vez que nós estamos nela. O que eu recebi, eu também vos entreguei. Não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão. Essa expressão é muito comum naquela época, é justamente o fato de passar adiante um conhecimento, passar adiante uma tradição. E se tem uma coisa que judeu entende, é de tradição. Podem falar o que quer que seja, mas eles são mantenedores de tradição. Muitas vezes tradições erradas, mas eles entendem de preservar conhecimento. Por quê? Porque o que eu recebi, eu também vos entreguei. Paulo não inventou nada no cristianismo. Paulo recebeu de duas fontes a verdade que ele precisava passar adiante. Ele aprendeu do próprio Cristo, ele fala que foi doutrinado pelo próprio Cristo e recebeu muita informação dos outros apóstolos. Ele esteve em Jerusalém, ele conheceu os apóstolos. Afinal de contas, como é que ele ia ficar sabendo que Jesus apareceu de uma só vez a 500 pessoas? Paulo não estava lá quando isso aconteceu. E Jesus não deve ter parado para contar essa parte da história para Paulo, porque Jesus tinha mais o que falar para Paulo em termos de doutrina. Os detalhes de como aconteceu aqueles 40 dias de Jesus ressurreto na terra antes da ascensão, quem contou para ele? Foram os apóstolos, que conviveram com Cristo. Então, Paulo aqui é um transmissor de mensagem. Muitas vezes ele fala o meu evangelho, então nós até podemos pensar que Paulo está se apropriando, né? Ou como se ele tivesse uma doutrina diferente, mas não é isso. A questão é, Paulo recebeu o evangelho, Paulo abraçou o evangelho com uma paixão, com uma dedicação realmente singular, e ele era um imitador de Cristo, então ele podia falar o meu evangelho, o evangelho que eu abracei, o evangelho que toma conta da minha vida. Então, o que Paulo recebeu, ele também estava a passar como o mais importante do evangelho: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque Jesus não improvisou nada enquanto esteve aqui na terra. Tudo o que ele fez foi em obediência à vontade do Pai e em cumprimento àquilo que já tinha sido profetizado sobre ele ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós podemos ver detalhes, inclusive, sobre a morte dele nos Salmos, figuras do que aconteceria com ele. Por exemplo, o livro de Jonas. Jonas permaneceu 3 dias enterrado, digamos assim, ou engolido pelo peixe. E o próprio Cristo fala que daria para aquela geração incrédula o mesmo sinal de Jonas. Por quê? Porque ele ficaria encerrado na sepultura os 3 dias. O Salmo 22, por exemplo, foi dali que Jesus tirou as palavras para dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Todo o Antigo Testamento nada mais é do que uma lanterna gigante apontando para o que ia acontecer com Jesus. O templo
O templo tinha sacrifício, Cordeiro de Deus, pães, pão da vida, água, água da vida, oferta a Deus, a figura do sumo sacerdote, o próprio Cristo. O templo, o santuário era todo voltado para a obra de Cristo em nosso favor. Porque o templo e há pessoas que rejeitam estudar a questão do templo ou a questão do cerimonial, porque aquilo, Jesus me libertou de tudo aquilo. Aquilo tudo apontava para Cristo. Então, tudo o que nós temos nas Escrituras que Paulo conhecia na época, que era o Antigo Testamento, aponta para Cristo. Por isso é que ele fala, Jesus morreu conforme as Escrituras, conforme foi profetizado, conforme foi decretado por Deus e revelado para nós através dos profetas. Foi sepultado e ressuscitou conforme as Escrituras. Nós temos Isaías 53, que é imensamente citado com relação à obra de Cristo. Nós temos o Salmo 16, que diz que ele não permaneceria na tumba e o corpo dele não veria corrupção. O próprio Pedro usou esse texto para se referir a Jesus no Pentecostes. O Salmo 24, o Salmo 26, o Salmo 22 e tantos outros. As Escrituras são repletas de citações da obra salvífica de Cristo na nossa vida. E vamos olhar só um pouquinho para a questão desses três elementos. A morte. Paulo fala aqui, Cristo morreu por nossos pecados. É muito nítida a noção também no Antigo Testamento todo e no próprio livro de Hebreus, por exemplo, que fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o ser humano pecou, qual era o destino dele? Morte. Alguém que não tinha essa condenação tomou o nosso lugar, trocou de lugar conosco em termos de recebemos a inocência dele e ele recebeu a nossa culpa e morreu. Por quê? Porque quem tinha que morrer era o Eduardo. Quem tinha que ter passado por todo aquele processo de dilaceramento de carne, escárnio, traição, ser pendurado numa cruz, era o Eduardo. Ele não precisava ter passado por nada daquilo. Ele não tinha merecimento nenhum para passar por aquilo. Ele não fez nada para ser condenado àquilo. Era eu. E ele foi lá no meu lugar. Ele morreu pelos meus pecados. É muito fácil, às vezes, nós dizermos que Cristo morreu pelos pecados do mundo, Cristo morreu pelos pecados da raça humana, da humanidade. É uma frase globalizada, mas que nos isenta. Ele morreu por todo mundo, não necessariamente por mim, eu posso ficar no cantinho. Mas quando nós paramos para pensar que eu tinha que estar lá, você particulariza. Cristo morreu pelos nossos pecados? Não, Cristo morreu pelos meus pecados. Tem um peso diferente. Nós passamos a nos ver como aquele que precisava morrer. Nós nos vemos como aquele que é responsável pela condenação de Jesus Cristo. Porque ele foi para lá porque ele não queria que eu fosse. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço do meu pecado. Sepultamento. Era o fechamento do processo em termos de morte. Também para cumprir o que as Escrituras diziam, mas era uma prova de que Jesus Cristo não foi ali e voltou, não dormiu, não desmaiou. Ainda existem pessoas hoje que conseguem a proeza de dizer que ele foi colocado ali dentro da tumba, estava fresquinho, tumba de pedra, ele deu uma descansada, ele não tinha morrido de verdade, ele tinha desmaiado de fraqueza, e 3 dias depois ele levanta,
consegue de dentro para fora rolar uma pedra de mais de 2 toneladas e aparece para os discípulos, como se ele não tivesse morrido. Não estava com a carne toda dilacerada, não estava sem sangue, que afinal de contas a quantidade de sangue que ele perdeu, só isso já era suficiente para acabar com a vida dele praticamente. Em 3 dias isso se resolve, ele levanta e sai andando. Não foi morte, né? Mas o sepultamento de Cristo testifica tanto que ele morreu, quanto que o poder dele era tão grande que a morte não o segurou. Havia guardas na porta do túmulo, a porta do túmulo estava lacrada, era uma pedra gigante, redonda, que rolava numa vala, e essa vala aumentava a profundidade. Então, à medida que ela rolava, ficava mais pesada e era cada vez mais difícil de tirar de volta. E depois que ela estava no lugar, ela foi lacrada pelos soldados de Roma. Diante de uma legião de soldados, não podia ter chegado 2 ou 3 homens ali, rolar aquela pedra e roubar o corpo de Jesus, como as autoridades judaicas naquela época disseram, tentaram inventar que os guardas dormiram, pagaram um bom dinheiro para os guardas assumirem essa culpa, e os guardas dormiram e foram lá alguns discípulos de Jesus e roubaram o corpo dele. Por quê? Porque uma coisa não podia ser negada: o túmulo estava vazio. Tinha sido lacrado, estava sendo vigiado, mas não havia mais Jesus ali dentro. E a ressurreição? Vamos pensar no seguinte: Deus é santo, eterno, imutável e perfeito. Qualquer ofensa a um ser nessa situação, eterno, santo, imutável, perfeito, é uma ofensa que nunca seria esquecida. Eu estou ofendendo alguém que é eterno, alguém que é 100%, não tem nem como dizer 100%, porque não dá para medir a santidade de Deus, mas é o que há de santidade está em Deus. E eu tenho a audácia de me insurgir contra esse ser. A condenação que eu deveria receber é uma condenação eterna. Não tinha como Deus dizer: não, tá bom, agora passa lá 500 anos no inferno, depois sai. Não era isso que estava a acontecer ali. A condenação de um ser eterno é uma condenação eterna. Por que Jesus precisava ressuscitar? Porque se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse vencido a morte, seria um sinal claro de que ele ainda estava a sofrer pelos nossos pecados. Assim como eu estaria a sofrer eternamente, Jesus estaria a sofrer eternamente, ou seja, o preço do pecado não seria pago. A pena ainda estava a ser executada, se Jesus não tivesse ressuscitado. Quando ele ressuscita, ele mostra que a pena foi paga, completa, pelo próprio Deus, porque Cristo é Deus, então ele podia assumir sobre si mesmo a condenação e ele tinha poder suficiente para vencer o próprio peso da condenação, e a partir sim daí é que nós podemos dizer que não há mais condenação. A condenação acabou, foi vencida, foi derrubada, porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu a condenação que havia pela ofensa a um Deus eterno. Ele quebra o paradigma da eternidade da punição para aqueles a quem ele salvou. Isso é extremamente importante para nos mostrar que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, de novo, precisamos voltar para esse tema, e é complicado, mas é importante. Se não existe mais condenação para mim, como é que eu posso dizer que eu caio da graça, perco a salvação, aí eu volto até a condenação. Aí eu me arrependo, volto para os pés de Cristo. Aí a condenação é retirada de novo. Mas aí acontece uma outra circunstância na minha vida, eu caio, peco, me afasto de Deus outra vez, e aí eu perco a salvação de novo.
a salvação de Jesus não é um interruptor que a gente liga e desliga de acordo com a nossa pecaminosidade. De novo, a obra de Cristo é completa. Não dá para dizer que Jesus, salvei, não salvei. Não salvei de novo. Olha, agora eu salvei. Não tem lógica. Se Deus é eterno, se Cristo é eterno, se a obra que Ele realizou é eterna, como é que eu posso dizer que eu fico lá a pecar na salvação e na perdição? A perseverança, e Ele é quem nos faz perseverar, acima de tudo, por favor, não entendam mal. Ele é quem nos sustenta na nossa caminhada, na nossa salvação. Por quê? Pelo amor do nome dele mesmo e para validar a obra que ele fez na nossa vida. Porque senão a obra de Jesus é eficaz. Já não é. Voltou a ser. Agora não é mais um pouquinho. Não tem como nós atribuirmos esse tipo de atitude a um Deus que não muda, a um Deus que é eterno. É extremamente importante nós entendermos isso, porque isso nos dá segurança da nossa salvação. Isso nos dá tranquilidade. Nós não precisamos viver com medo. Eu pequei. Pronto, cai da graça. E agora, o que eu tenho... E olha só, o que eu tenho que fazer para voltar para os braços de Deus? Para voltar para a graça? Então, mas espera aí, a salvação era pela graça ou é pelo que eu vou fazer para voltar para Cristo? E olha como vai virando uma bola de neve que vai tirando completamente a eficácia da salvação de Cristo sobre a minha vida e coloca isso na minha mão. Ai de mim, pecador que eu sou, se a minha salvação dependesse de mim mesmo ou do que eu posso fazer para voltar para Cristo, eu já estava carimbado para o inferno há muito tempo. A nossa salvação é pela graça, através da fé, efetuada pela morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É importante o fato de Cristo ser Deus e homem? Óbvio, é absolutamente importante. É importante que ele tenha nascido de uma virgem? Sim, é absolutamente importante. Mas sem a morte e a ressurreição de Cristo, o resto não teria adiantado. Se Cristo tivesse vindo à Terra e não tivesse morrido do jeito que morreu, nós não estaríamos salvos. Então, por isso é que Paulo centra nesse momento aqui a atenção dele na ressurreição, na morte e na ressurreição de Cristo. Porque se a morte é o salário do pecado, Jesus venceu a morte. Ele recebeu o salário do pecado e inverteu, pelo poder dele, a condenação que nos cabia. Versos 5 a 7, ele dá o segundo argumento. Lembrem que eu tinha dito no início que esses primeiros 11 versos são a base do argumento de Paulo, que diz: Jesus Cristo ressuscitou. Ponto. Isso é um fato, não pode ser negado. A primeira base do que ele fala, a primeira justificativa que ele dá de que a ressurreição de Cristo é um fato, cumpriu as Escrituras. Morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Se eu acredito que a palavra de Deus é eterna, perfeita e inspirada, e a palavra de Deus diz que o Messias iria morrer e ressuscitar, nós temos que acreditar nisso, porque senão eu não acredito na Bíblia. Então esse é o primeiro argumento de Paulo. O segundo argumento de Paulo para embasar a ressurreição é as testemunhas oculares que estavam lá, que presenciaram, que viram o Cristo ressurreto e conviveram com ele durante aqueles 40 dias e naquela época que Paulo escreveu essa carta, ainda muitas delas estavam vivas, e Paulo está a dizer o seguinte: vocês estão a duvidar do que eu digo? Vão lá e perguntem a elas estão lá a viver em Jerusalém até hoje, vão te dizer que encontraram o Cristo vivo, encontraram o Cristo ressurreto, puseram o dedo nas mãos, puseram a mão na ferida do lado do corpo de Cristo e viram que era Jesus, que não era um fantasma, que comeram junto com Cristo, que se sentaram do lado dele, que entenderam a mensagem através disso. Então aqui Paulo enumera 6 ocasiões em que Jesus apareceu para pessoas enquanto estava na terra depois de ressurreto. Os evangelhos até mencionam outras, essas 6 que o Paulo menciona aqui não foram as únicas. Por exemplo, vamos lá.
Foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois por 500 pessoas, depois por Tiago, depois por todos os apóstolos e por último de todos apareceu também a mim. Essas são as 6 aparições de Jesus que Paulo relata aqui. Mas, por exemplo, nos evangelhos, primeiramente, Jesus apareceu para quem? Para as mulheres que foram ao túmulo de madrugada. Depois, para Pedro e João. João estava com Pedro e Paulo não fala sobre isso aqui. Ou seja, Paulo não está aqui a tentar englobar todas as aparições. Ele está a exemplificar aparições. E é uma outra coisa muito importante. Paulo está a dizer aqui de aparições e não de visões. Visão é uma coisa, aparição é outra. Visão. O que é visão na Bíblia? É, por exemplo, Pedro, quando viu o lençol com os animais. Ele foi arrebatado no espírito, em êxtase, e viu aquilo que ninguém mais que estivesse perto dele iria ver. Quem olhasse para Pedro naquela hora ia ver Pedro ou de olho fechado, ou a olhar para cima, e não ia entender o que estava acontecendo naquela hora. Está olhando para onde? E só Pedro estava a ver o lençol com os animais. Isso é uma visão. João, na questão do Apocalipse, quando as visões do fim do mundo, da vitória de Cristo foram mostradas para ele, e ele relatou depois do Apocalipse, ele fala que foi arrebatado em visão. Então, se tivesse alguém do lado dele, não ia ver o homem com o vestido de branco, a falar sobre a mensagem para as igrejas, não ia ver nada disso. Só João estava vendo. Aparição é quando fisicamente Jesus surge e se manifesta diante de uma ou de uma série de pessoas. Por exemplo, Paulo fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só. Ou é uma questão física, ou é uma alucinação coletiva, porque todo mundo, de repente, arrebatado na mesma visão, ia ser uma loucura. Mas não, Jesus apareceu fisicamente para aquelas pessoas, para também servir de testemunho, para que a mensagem fosse passada adiante, de forma que não houvesse dúvida da ressurreição de Cristo. E Paulo fala, não acreditem só no que eu estou a dizer. Vão lá e perguntem para as pessoas que ainda estão vivas. Algumas já morreram, mas a maioria ainda vive. Então era um argumento extremamente forte a favor da ressurreição. Só um detalhe aqui, Paulo fala sobre os 12, né? Apareceu a Cefas e depois aos 12. Só que nesse momento não eram 12, só como uma clarificação. Jesus ressuscitou no domingo. Judas Iscariotes morreu no sábado, né? Na virada de sexta para sábado ou de quinta para sexta. Ali, antes de Jesus morrer, Judas se matou. Matias só foi escolhido como substituto, lá em Atos capítulo 1, depois que Jesus ascendeu aos céus. Ou seja, da morte de Jesus até a ascensão de Jesus, aqueles 40 e poucos dias, 43 dias que ficaram ali, só havia 11 discípulos. E Paulo sabe disso. Só que aqui ele usa a expressão os 12. Por quê? Porque o nome os 12 ficou mais ou menos conhecido como o grupo dos seguidores de Jesus. O número que Jesus escolheu e que depois foi completado na presença de Matias, para que aquele fosse o grupo dos 12. E por que isso? Para fazer um casamento com os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Eram 12 tribos, 12 apóstolos. Isso até nas visões de João no Apocalipse fala sobre a cidade que é assentada sobre 12 alicerces, antiga aliança, e tem 12 portas, os 12 apóstolos. Então, há até algumas ocasiões em que a Bíblia fala os 11, mas quando é especificamente mencionando a ausência de Judas e a necessidade de substituição. Lá em Atos 1, quando eles vão eleger, sob a orientação de Deus, Matias, fala os 11, né? Matias se juntou aos 11. E quando, em outras ocasiões, fala-se especificamente dos 11, mas
para mostrar que a quantidade importava naquela hora. Não era só o grupo daqueles que seguiam Jesus. Verso 8 e verso 9. Paulo, o último apóstolo. É muito importante nós entendermos aqui mais uma parte, porque Paulo acreditava que depois dele não viria mais ninguém. Entendam aqui. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O que era apóstolo? Apóstolo foi alguém que foi chamado pessoalmente por Cristo, recebeu revelação de Cristo e foi enviado por Cristo em pessoa para pregar o Evangelho. Isso é um apóstolo. É alguém que é enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Se Jesus apareceu por último para Paulo e depois não apareceu corporalmente para mais ninguém, não tem como dizer que hoje há apóstolos, porque a era apostólica acabou no primeiro século com Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos a ser chamado por Cristo. Eu lembro que quando eu ainda estava no Brasil, eu fui a uma igreja e naquele domingo em que eu fui na igreja, estavam a fazer uma enorme celebração. Eu fui visitar a igreja porque o bispo estava a ser promovido a apóstolo. Eu nunca mais voltei naquela igreja. Porque... E assim, dá vontade de perguntar, você é apóstolo? Então, você prefere morrer decapitado, na base da espada, no fogo, atirado aos leões ou despedaçado? Porque a maioria dos apóstolos morreu assim. Então, jura que você quer ser apóstolo? Né? Porque o teu fim não vai ser muito melhor do que os apóstolos naquela época. Mas, fora de brincadeira, não existe base bíblica para dizer que há apóstolos na modernidade, porque a convocação dos apóstolos acabou com Paulo, ok? E esse nascido fora do tempo e fora do modo. Por quê? Porque Paulo foi o último a ser chamado e foi chamado de uma maneira completamente diferente. Ele foi o único a ser chamado pelo Cristo já ressurreto, já assunto aos céus, foi chamado numa aparição, né? Foi derrubado do cavalo enquanto estava indo para Damasco. Eu nunca vi a palavra conversão. Conversão significa mudança de direção, né? Eu acho que eu não tenho nenhum outro relato de uma conversão, de uma mudança de direção tão abrupta, tão significativa, tão radical quanto a de Paulo. Ele de perseguidor, de carrasco, passou a ser vítima, de perseguidor passou a ser perseguido. Ele foi literalmente arrancado do objetivo inicial dele, que era perseguir cristãos e entregar para as autoridades judaicas, e passou a pregar a mensagem do Cristo que ele perseguia. Então, nesse sentido, ele olha para si mesmo, e aqui nós vamos ver uma questão saudável em termos de olhar para nós mesmos. E ele vê que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi chamado por alguém a quem ele mesmo estava perseguindo. Jesus fala, Paulo, por que me persegues? Não é porque persegues a igreja. Eu gostei muito, inclusive, estou a pegar emprestado um pouco da mensagem do irmão Cristiano que falou hoje cedo na igreja do Porto. E é muito verdade, porque Paulo era um perseguidor não de cristãos somente. Paulo era um perseguidor de Cristo. Cristo não fala lá em João 17 que ele queria ser um com os seus discípulos e que todos fossem um com o Pai. Nós somos um com Jesus Cristo. Aquele que nos persegue a Cristo. Aquele que nos faz mal a Cristo. E vai receber a justa retribuição por isso, por essa perseguição. Aquele que faz bem a um dos pequeninos de Cristo, faz bem a Cristo. O próprio Cristo fala em Mateus 25, né, quando ele fala sobre se assentar e separar os bodes dos carneiros, ele fala, a mim o fizestes, ou a mim não o fizestes, porque aos pequeninos, aos meus pequeninos. Então Jesus é um conosco, ele é o cabeça, nós somos o corpo. E ele fala, por que me persegues?
E Paulo, quando olha, deve dar devia dar uma lembrança doída na vida de Paulo. Poxa, eu preguei a Cristo, mas eu persegui a Cristo. Então ele olha para si mesmo e fala, por mim eu não merecia ser chamado de apóstolo. E isso nos ensina muito, porque nós temos que olhar para nós mesmos nesse sentido e falar, eu não merecia ser chamado de cristão, eu não merecia ser chamado de filho de Deus, porque eu era um escarnecedor, eu era um mentiroso, eu estava longe de Cristo, eu desprezava as coisas de Cristo, eu zombava de Cristo, eu zombava de cristãos, então eu zombava de Cristo em si. Eu não tenho nada meu que fizesse por merecer eu estar aqui nesse momento, ser chamado de filho de Deus, ter a minha entrada assegurada no reino de Deus. Eu não tenho nada de oferecer para Deus. Não é por mérito nenhum meu que eu estou aqui. E Paulo está a dizer aqui nesse momento isso. Não é por mérito nenhum de Paulo que ele era apóstolo. Não é por ele ter sido fariseu, não é por ele ter estudado aos pés de Gamaliel, não é por ele ser um menino prodígio do tempo dele. Nada disso. Em Filipenses ele fala que considera aquilo tudo como lixo, como esterco para poder ter a Cristo. Então ele sabia o lugar em que ele estava e nós precisamos saber o lugar em que nós estamos e por que nós estamos no lugar em que estamos. E para fechar o assunto, ele fala, pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E aí é a outra parte que também mostra uma visão de Paulo saudável com relação a ele mesmo. Porque ele podia ter falado assim, eu preguei, mas não foi tanta coisa assim. A igreja de Corinto está lá, mas eu não fiz mais que a minha obrigação. Aquelas falsas modéstias que normalmente nós usamos para, na verdade, estimular mais elogio, né? Quando nós falamos, irmão, que palavra boa, glória a Deus e tal. Que isso, irmão? Não foi assim, né? Isso não é humildade. Isso é uma falsa humildade que tem um orgulho muito pulsante ali escondido. Irmão, glória a Deus, que bom que você foi edificado pela palavra, a Deus seja toda a honra e fico feliz de ter podido colaborar com a tua vida espiritual. Aqui Paulo está a dizer o seguinte, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, só que não foi por mim, porque eu não era nem digno de ser chamado apóstolo, foi a graça de Cristo em mim que me fez trabalhar. Tudo que eu produzi até hoje, em nome de Cristo, foi por Ele e para Ele. Ou seja, hoje, se eu tenho um dom, e eu uso esse dom, capacitado por Cristo, para a glória de Cristo, eu não preciso me fingir de coitadinho para estimular o elogio dos outros. Eu toquei bem na igreja? Muito obrigado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me deu esse dom e me faz trabalhar para Ele. Eu me esforcei, eu trabalhei, eu pratiquei e consegui tocar de forma acredito eu, agradar a Deus e a edificar a vida dos irmãos. Amém, glória a Deus. Não diz isso, né? Aí a pessoa finge que está encabulada e tal. Não. O verdadeiro cristão sabe quem é, de onde saiu, o que Cristo fez por ele e aquilo que Cristo ainda ajuda ele a fazer a cada dia. E rende glórias a Deus por isso. Não se exime, não faz esse joguinho de orgulho disfarçado de humildade. Então aqui Paulo está a fazer isso. Ele reconhece que ele não era digno, ele reconhece que fez muito, mas reconhece que não foi pela mão dele que ele fez. E rende glórias a Deus por isso. Atribui o mérito a Cristo. E não somente isso, mas ele também fala, no verso 11, então, ou seja eu, ou sejam eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Ou seja, não importa quem pregou para vocês. O que importa é que o trabalho de Cristo foi feito. E que vocês receberam o Evangelho e que estão aí e têm um firme fundamento da morte e da ressurreição de Cristo e precisam ser corrigidos, precisam ser edificados, precisam amadurecer na fé. E Paulo fala um monte de coisa com os coríntios
Mas o importante é, a doutrina de vocês está correta, permaneçam naquilo que vocês receberam. Algumas aplicações para terminar. A primeira coisa que eu peço para os irmãos, as perguntas incômodas, né? Quão orgulhoso eu sou com relação ao que eu acredito? Voltando para aquele tema do que eu sei a mais ou da compreensão que o Senhor me deu sobre um determinado tema e que me faz, e que eu uso isso para me colocar num patamar superior, num degrau superior de santidade com relação a outros irmãos. Eu sou mais crente ou mais batista? Eu sou mais crente, mais cristão, ou sou mais reformado? Como é que eu trato o meu irmão que é um crente fiel, que acredita na ressurreição de Cristo, que é lavado pelo sangue de Cristo, mas que acredita diferente de mim? Isso é muito importante, porque não é porque aquele meu irmão não tem a mesma linha de doutrina que eu, que ele vai estar mais longe de Cristo, ou que ele vai estar numa parte diferente do céu, ou que ele vai receber mais galardão ou menos galardão que eu. Há uma história muito interessante, um fato, na verdade. 2 amigos, 2 pregadores, John Wesley e acho que é Jonathan Edwards. É Jonathan Edwards? Whitefield, pronto, George Whitefield, desculpa. George Whitefield e John Wesley. 2 pregadores de linhas teológicas diferentes. Whitefield era reformado e Wesley era arminiano. E apesar disso, apesar das diferenças, os 2 eram muito amigos, tanto que um pregou no velório do outro. Então, tal era a proximidade dos 2. E as pessoas que viam isso tentavam picar os 2, tentavam colocar um contra o outro às vezes. E uma vez perguntaram para o Whitefield, um reformado: Pastor Whitefield, o senhor acha que o John Wesley vai encontrar o John Wesley no céu? Quando Jesus voltar, o senhor acha que vai ver lá o John Wesley? E o George Whitefield falou: não, eu acho que eu não vou ver o John Wesley lá. E a pessoa que perguntou falou: sabia, ele não acredita que o John Wesley vai para o céu. E ele continuou a falar: porque eu acho que o John Wesley vai estar tão perto de Cristo que eu não vou ter acesso a ele. Então, mesmo sendo ciente da doutrina que ele tinha e achando que a doutrina que ele tinha era uma doutrina mais embasada biblicamente, o George Whitefield olhava para John Wesley e falava: ele vai estar mais perto de Cristo no dia da volta de Cristo do que eu. Isso tem que nos ensinar muito, porque não é porque eu tenho um corpo de doutrina que parece mais sólido que a fé do meu irmão que não acredita do mesmo jeito que eu é menos fé do que a minha. Às vezes, muitas vezes, é mais. E eu fico conformado no meu corpo de doutrina e fico relaxado na minha fé. Então, não deixemos que o nosso corpo doutrinário vire o nosso cristianismo. Eu sou crente não é porque eu acredito na perseverança dos santos, na eleição, ou no isso ou no aquilo. Eu sou crente porque eu acredito na morte e na ressurreição de Cristo na minha vida, pagar o preço dos meus pecados e me dar a vida eterna. Se não for isso, eu não sou crente. Eu sou uma pasta de doutrina debaixo do braço. Então, que o Senhor nos mantenha vigilantes contra o nosso orgulho cristão. Segundo, qual é a minha reação diante das dúvidas dos descrentes, às vezes diante do escárnio dos descrentes, com relação à realidade do cristianismo? Você é aquele lá que vai na igreja? Então quer dizer que você, para entrar na igreja, você tem que dar 10% de tudo que você tem lá, senão você não entra na igreja? Eu já escutei isso, do meu patrão. Como é que você pode pegar o salário que eu te dou e dar na mão do pastor? Eu já ouvi isso. Aí tem gente que fala assim: não, é uma questão de fé. Acabou de relativizar o cristianismo inteiro.
Eu tenho fé, você pode não ter. Então você vive a sua vida, eu vivo a minha. Pedro fala: estejais sempre preparados para responder da razão da fé que habita em vós. Não é uma questão de fé. Que o Senhor nos dê coragem e sabedoria para falarmos com ousadia para as outras pessoas o porquê que nós acreditamos na morte e na ressurreição de Cristo. Por que nós somos cristãos? E em que momentos, terceira e última aplicação, em que momentos e sobre quais assuntos eu tenho um orgulho mascarado de humildade? Eu não estou perguntando quem tem e quem não tem, eu estou assumindo que todo mundo tem, porque eu tenho. E eu sou tão pecador quanto vocês. Esse pecado eu não tenho. Opa! A coisa já começou a escorregar só pela frase que esse pecado eu não tenho. Levem para o coração e peçam ao Senhor, apresentem diante do Senhor essa pergunta: em que aspectos eu sou orgulhoso disfarçado de humilde? Em que é que eu acho que eu sou bom, mas eu tenho que fingir que não sou, porque senão eu vou parecer e tal? O Senhor Jesus nos dá os nossos dons. O Senhor Jesus nos capacita para tudo aquilo que nós podemos fazer. E que nós saibamos render glórias a Ele e não a nós mesmos, sobre aquilo que Ele nos dá. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque as feridas que o Senhor nos aflige são feridas de amor. As repreensões que Paulo direcionava à igreja de Corinto eram as repreensões de um pai que se importava e amava os seus filhos e não queria vê-los no engano, no erro, em práticas profanas. Obrigado, Senhor, porque a tua atitude para conosco é assim também. O Senhor nos inflige questões, dores até, porque o Senhor não nos quer ver acomodados no nosso pecado, não nos quer ver relaxados na nossa vida espiritual. Constrange, Senhor, o nosso coração diante daquilo que a tua palavra nos colocou hoje. Transforma, Pai, a nossa visão sobre o que é cristianismo. Faz isso pegar fogo em nós e nos impelir para frente na nossa vida espiritual, na nossa vida de testemunho, verbal e também de vida, de atitude, de comportamento. Nos faz ser cristãos inteiros, Senhor. Nos faz ter o nosso coração inteiro entregue ao Senhor. Porque nós não podemos viver com meio coração. Nós não podemos estar 50% rendidos a Ti. Tu não queres, Pai, meio coração. Tu não queres meia vida. Nos ajuda então, Senhor, a entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós podemos fazer nas Tuas mãos. E nos recebe, Senhor, como sacrifício vivo diante de Ti. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos misericórdia, limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos faz ter nojo do nosso orgulho, da nossa presunção, da nossa falsa humildade, do nosso relativismo quanto às coisas do mundo. Nos ajuda a viver um evangelho íntegro e integral nas nossas vidas, para as nossas vidas e para iluminar outros com a luz que Cristo nos dá. E é no nome dele que eu oro, te peço essas bênçãos. Amém.